Adri, conta mais pra gente. A Carla destacou muito bem essa possibilidade de os dois candidatos administrarem o próprio tempo, como a gente viu acontecer, por exemplo, no debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. Isso foi muito bem explorado pelos candidatos, além da possibilidade de se locomover no estúdio, se utilizar daquele espaço. Fala mais pra gente sobre a sua expectativa como mediadora junto ali ao Eduardo Oineg em relação a esse desempenho dos candidatos. Tá certo, vamos lá, gente. Boa noite para todos que estão aqui ligados na Band News FM. Sheila, essa dinâmica dá uma liberdade aos candidatos e dá ao eleitor o melhor formato, na minha opinião, que é justamente o eleitor vai assistir um debate em que os candidatos estão no comando do próprio. Claro, eles têm regras para obedecer, mas eles colocam os temas, eles decidem quanto tempo querem discutir cada tema. Então, supõe uma situação comigo. Um candidato propõe uma pergunta. Se o adversário quiser responder aquela pergunta por 3, 4, 7 minutos, é um direito dele. Se ele quiser responder rapidamente, já colocar um outro tema, é um direito dele. Então, essa dinâmica, Megali, faz com que o candidato vai pautando as discussões que ele deseja e o adversário também. Então, isso faz tudo ficar mais ágil, mais interessante para o eleitor que assiste, que vai acompanhar, e a multiplicidade de assuntos possíveis, porque tudo é surpreendente. Quando você coloca uma pergunta com tempo estabelecido, uma pergunta com tempo estabelecido para resposta, réplica e tréplica, você de alguma forma garantiu que aquele tempo fique em cima daquele tema. E agora, com essa dinâmica muito mais solta, os candidatos vão pautando o debate entre os dois. E o mediador tem que aparecer o mínimo possível. Cada um lá com o seu banco de minutos. Banco de minutos, 15 minutos para cada lado. Cada vez que o candidato começa a falar, o tempo dele vai ser descontado até zerar. Agora, obviamente o que a gente espera é um debate ultra civilizado, em que um fala e o outro espera a sua vez. Mas num encontro tão aguardado e, vamos combinar, inédito, porque mesmo nos debates do primeiro turno não houve uma oportunidade de grandes embates entre esses dois candidatos que monopolizaram, né, as atenções desde o início da campanha. Sim. É natural que haja discussão. Sim. Eu não quero usar aqui bate-boca, então vou usar troca Mas de pode ideias. haver. Havendo isso, como é que funciona? Os tempos param, os dois gastam seu tempo, entra o mediador, como é que funciona? Então, uma das regras que está muito clara para as duas campanhas é justamente que um não fale em cima do outro. Mas a gente também sabe que quando a temperatura esquenta, nem sempre o candidato respeita ou Na regra do futebol também o zagueiro não pode colocar a mão na bola. É isso. Né? Então, assim, esquentou o clima, esquentou a temperatura do debate. Um tem que respeitar, o outro terminar o raciocínio e terminar a fala para se colocar, mas não respeitou. Aí é o comando, o comando do debate, a mediação do debate. Se você sentir que foi uma intervenção muito rápida, que ele só refutou e o outro candidato não teve o raciocínio atrapalhado, tanto que seguiu falando, é do jogo. Mas a função do mediador houve um confronto em que os dois estão falando ao mesmo tempo, e isso prejudica inclusive a compreensão do telespectador, cabe ao mediador, os tempos são parados, cabe ao mediador pedir que quem está interrompendo espere o outro concluir. A gente vai fazer essas intervenções se necessário. Caso não seja necessário, como fluiu, por exemplo, muito bem a dinâmica aqui no debate estadual do governo do estado de São Paulo. Os candidatos, eles entenderam aquela dinâmica e eles seguiram um respeitando o tempo de fala do outro. Mas os mediadores, eu, Oineg, depois no último bloco, Fabíola Cidral e Leão Serva, nós estaremos lá para isso, caso necessário. O Adri, a gente sempre fala sobre a possibilidade de ouvir mais propostas dos candidatos. Essa é uma oportunidade de o eleitor comparar os projetos, comparar os estilos, mas a gente sabe que a temperatura está alta. Muito os ânimos alta. Muito exaltados desde o início dessa disputa, mas a coisa vem cada dia mais elementos nesse sentido, né? O que dá para a gente esperar em relação a propostas? Eu estava vendo que um dos blocos é aquele em que tem as perguntas, um dos 3 blocos é o que tem perguntas diretas dos jornalistas. Ali acaba sendo uma chance maior de os temas direcionados sobre determinados assuntos, de fato ouvirmos propostas dos candidatos para cada uma dessas áreas? Sim, e é por isso que esse bloco foi preservado, tem uma lista de temas essenciais que sejam discutidos para o Brasil. Então tem uma lista de temas e os jornalistas vão fazer perguntas em cima desses temas. Mas eu também considero assim, Sheila, que o eleitor, o telespectador que vai estar assistindo, ele também tem interesse em ouvir a resposta dos candidatos sobre os temas polêmicos, sobre as acusações, sobre as cobranças. Então, ter troca de farpa, ter a
acusação, esses temas que estão esquentando demais a temperatura, eles certamente estarão no debate e faz parte. Agora, eu acho que o eleitor está assistindo e sabe que tem um banco de minutos, um bloco em que cada um vai ter 15 minutos. E o eleitor fará o julgamento. Em 15 minutos, só foi troca de acusação e farpa. Qual foi o candidato que tentou discutir proposta? Depois tem outro bloco, mas 15 minutos para cada lado. Então, eu acho que quem equilibra essa balança do que vai ser troca de acusação, ironia, aquele ponto mais polêmico do debate, e o que vai ser conteúdo, é o candidato. E quem julga é o eleitor. O tempo está dado. O debate está construído para que eles tenham tempo para tudo. E eu acho que se souberem aproveitar bem esse tempo, o eleitor sai dessa noite acompanhando o debate na Band com muita informação para votar com consciência. Assim esperamos. Dri, não vamos segurá-la aqui. A gente sabe que você vai ter que parar em outras bancadas por aí também e se preparar, obviamente, para a mediação desse debate tão importante. Mais um, parabéns. Obrigada. Brilhe muito, mas não muito, porque o ideal é que o mediador suma, né? O mediador tem que ficar discreto ali. Gente, olha, eu já falei isso e eu acho esse momento agora em que a Rádio Band News FM, a Rádio Bandeirantes ali do ladinho, Band News TV, todo mundo fazendo esse esquenta, mostra uma união desse time que é muito bacana. E é só a união desse timaço que faz esse debate ser tão importante, decisivo, histórico, como os debates da Band são. Um orgulho estar nesse time, só bate um friozinho na barriga a hora que toca a vinheta. Até lá eu tô até lá eu tô calma. Vinheta, então, né? É demais, essa vinheta, né? É demais. Adriana Araújo, uma das mediadoras desse debate de já, 8 horas da noite, âncora da Band News FM também, no Entre Nós, todos os dias com a gente, do Boa Tarde São Paulo. Um beijo, Adri. Bom